Olá novamente, estamos aqui na aula 2 do módulo 2 para falar de inovação e amplificação genética. Dois fenômenos diferentes que vão ocorrer ao longo da vida. Alguns de nossos genes podem permanecer inativos durante toda a vida. Por que isso acontece? Muitos genes só são ativados diante de um estímulo. Esse estímulo deve ser externo. Tomemos como exemplo a habilidade ou a capacidade de leitura. Nós sabemos que todo ser humano tem a capacidade de leitura. Mas nós já nascemos lendo? Não. Porém, nós nascemos com genes que colaboram para esse processo. Nós nascemos com genes para a visão, audição, para o tato. Vamos fazer um parêntese aqui, que nós sabemos que outros animais também possuem essas habilidades, essas capacidades, esses sentidos, porém não têm a capacidade para a leitura como nós. Nós também possuímos genes que nos proporcionam o processamento das informações, que faz com que a gente compreenda as letras e as sílabas e que a gente faça um desenho mental da palavra, bem como do seu significado. Ao contato com os estímulos referentes à leitura, os genes que participam desse processo vão ser ativados. E assim, a influência genética, juntamente com a influência ambiental, vão colaborar na expressão da habilidade para a leitura. A inovação genética, ela é o crescimento ou a possibilidade de crescimento da herdabilidade, que é resultante da inovação ou da ativação de genes que não estavam ativados anteriormente. Ou seja, a influência genética só começa a acontecer no momento em que esses genes são ativados por meio desses estímulos apropriados. Como é a primeira vez que esses genes são ativados, é uma novidade para o organismo. Então, denominou-se inovação genética. A inovação genética ela pode ser desencadeada por qualquer estímulo novo, como os hormônios na puberdade, como uma mudança de cidade ou mudança de escola, independente de qual seja a novidade. Então, a inovação genética ela vai acontecer com essa mudança de estímulo ambiental, que também vai ocasionar a inovação pela primeira vez desses genes que não eram ativados anteriormente. É fácil entender esse conceito se aplicarmos ele à infância, porque na infância tudo é novidade, então tantos estímulos são novidade e aí muitos genes são ativados nessa fase da vida, que é a fase realmente mais comum de ocorrer, para a ocorrência da inovação genética. Já a amplificação genética, ela se refere à possibilidade do aumento, ou seja, vai aumentar a amplitude da ação desse gene. Então, a amplificação genética é a possibilidade do aumento da herdabilidade, porém, não mais porque o gene vai ser ativado pela primeira vez, mas porque o gene que já foi ativado tem a sua ação aumentada com o passar do tempo. Um exemplo de amplificação genética são os ambientes geneticamente selecionados. Então, imagine só que vários estímulos foram dados ao mesmo indivíduo na sua infância. Estímulos para habilidade de leitura, matemática, ciências, esportes, música. Porém, aquele indivíduo tem mais habilidade para leitura ou mais afinidade, gosta mais disso. Então, ele seleciona seu próprio ambiente. Ele passa a ter contato muito mais com ambientes que lhe propiciam a leitura. O que vai acontecer é que ele vai amplificar a ação dos genes ligados à leitura e não daqueles genes que são ligados a esportes ou à música, por exemplo. Na infância, enquanto o que predomina é a inovação genética, nas outras fases, na adolescência e na idade adulta, o que vai predominar é a amplificação genética. Tanto para a inovação quanto para a amplificação genética, nós temos que pensar que os genes relevantes para cada contexto ambiental é aqueles que vão ser ativados na infância, ou seja,
vão ocorrer neste fenômeno chamado inovação genética. E da mesma forma, os genes relevantes para o contexto ambiental no qual o indivíduo está inserido é aqueles que vão ser amplificados. Os genes que foram ativados na infância, eles podem permanecer ativos por toda a vida. Porém, se o contexto favorece o uso destes genes, ele vai ser amplificado. E se o contexto não favorecer o uso desses genes, ele vai diminuir a sua ação ao longo do tempo. Esses fenômenos são uma forma de explicar o porquê alguns traços têm maior influência ambiental na infância e maior influência genética na idade adulta. Por quê? É a inovação na infância, dependente dos estímulos ambientais, e a amplificação genética, também dependendo de um estímulo ambiental que foi escolhido pela própria pessoa, que foi selecionado pelo próprio indivíduo. Estes dois fenômenos, eles nos mostram, eles nos ensinam o quanto é importante oferecer riqueza de estímulos, diversidade de estímulos na infância, para que vários genes sejam ativados. E também para estimular jovens e adultos a se empenhar na área em que eles escolheram, na área que eles preferem, para que assim eles possam se aprimorar naquela área e possam amplificar geneticamente as suas habilidades, bem como ambientalmente. É isso. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até mais!